Ô, Thales, falando ainda dessa viagem de Lula, no meio a essa viagem, essas negociações com o Congresso, né? Vem sempre a informação de que Arthur Lira não desistiu do Ministério da Saúde, está sendo cobiçado ainda por ele, pelos deputados do Centrão, e está ainda na mesa de negociações. Só que a pasta que está nas mãos de Nízia Trindade é uma das que contam com o maior orçamento disponível para investir nas cidades, investimentos em hospitais, remédios, programas de saúde também são considerados excelentes materiais para propaganda eleitoral. O que está em jogo aí, hein, Thales? Você acha que existe alguma possibilidade de Lula entregar o Ministério da Saúde ao Arthur Lira? Enquanto ele tiver força, ele não vai entregar, né? Agora, o Centrão vai jogar para tentar conseguir na medida em que o Lula perca alguma força. Vai ficar aquela pressão para se consegue. E não é, se não fosse pelo interesse em negociatas, o Centrão já teria muito pelo que se interessar na área de saúde. Não é só pelo orçamento de 181 milhões, que é o terceiro orçamento, né? O primeiro é o da Previdência, é o do Ministério do Trabalho, porque inclui a Previdência. É o do Ministério do Desenvolvimento Social, porque inclui o Bolsa Família e esses programas sociais do governo Lula. Então, é o terceiro, porque tem o SUS e tem uma série é, de, de, de programas, né, que são contratos que se assinam e que quem tiver o controle do Ministério vai ter influência sobre esses contratos. Os contratos do SUS de compra de remédios, equipamentos de material hospitalar, de vacinas, etc., que mobilizam fortunas, né? Então, esse é o interesse que tem no Ministério da Saúde, né? Se não fosse é, por negociatas, já teria muito pelo que o Centrão se interessar nesse ministério. A gente vê, por exemplo, na educação, que também o Centrão foi lá, teve aquele caso lá dos kits de robótica. Pode estar certo, no Ministério da Saúde teve muita coisa, teve aqueles pastores que queriam até ouro como pagamento por programas para as prefeituras. É muita coisa que eles podem conseguir com esse tipo de ministério na mão. É aí que está toda a resistência do governo. Entregar isso, o Lula está escaldado pelo mensalão para atrair uma base de apoio. Ele entregou uma parte do governo ao Centrão da época. E o Centrão da época fez e aconteceu. Então, ele está escaltado por isso. Ele sabe que pode dar um novo petrolão, um novo mensalão, qualquer tipo de coisa se entregar ao Centrão. Por outro lado, se ele tiver fraco, ele não conseguirá governar sem o Centrão. Então, ele vai ter que jogar esse jogo, ver como é que faz para não entregar e continuar. Por enquanto, a coisa está indo bem, porque as perspectivas da economia são de que a coisa melhore do ponto de vista econômico. Tá? A perspectiva de crescimento da economia aumentou, a inflação, houve um arrefecimento na inflação, uma série de dados econômicos estão fazendo com que o presidente se mantenha relativamente forte. E isso faz com que ele consiga segurar o Ministério da Saúde, consiga segurar o Centrão não se arvore a uma grande revolta contra o governo, mas você sempre vai ficar com aquela pressão interna. Por exemplo, essas questões. Vai voltar o arcabouço, pode ficar para o segundo semestre, pode não ficar. Vai depender aí como é que Lula joga.